O começo depois do fim, capítulo 494, Meu Alto Soberano. Ponto de vista, G.A.E. Meus nervos cristalinos dispararam, trêmulos e à flor da pele. Eu não gostava quando meu Alto Soberano deixava Taegrin Kaelum. Aquela era sua fortaleza, seu domínio, e eu estava ali para protegê-lo. Nossa rede de runas estava espalhada por toda a Lacria e por grande parte de Dikaten, mas isso só me permitia acompanhar seus passos. Eu não podia ajudá-lo e não podia defendê-lo. Eu não gostava disso nem um pouco. Com meus sentidos conectados à rede de matrizes, artefatos, relíquias, runas e feitiços residuais, ouvi e observei enquanto Agrona falava com Alegado e sua âncora. Com os braços ao redor de seus ombros, ele disse casualmente: "Este é um momento de celebração. Porque juntos, finalmente vamos matar Arthur Levin." Os outros, Cecília e Nico, não acreditaram nele, mas eu já havia dito que isso aconteceria. A confiança deles em Agrona, um no outro e em si mesmos estava profundamente abalada. Ainda assim, não precisavam acreditar nele, ele estava certo quanto a isso. Eles acreditariam. Mais tarde. Quando tudo terminasse. Fui cuidadosa em evitar avaliar a probabilidade de sucesso de Agrona. Não porque fosse baixa. Eu podia lidar com isso, recalcular, redirecionar recursos, ajustar o plano. É só que, eu não conseguia prever o que estava por vir. Eu, de verdade, realmente não gostei daquilo. Eles o seguiram em silêncio. Os pensamentos de Cecília eram tão altos que eu quase conseguia escutá-los no ar. Quase, mas não totalmente. Agrona os guiou até seu templo Svarp pessoal. Apenas algumas pessoas haviam viajado por ele. A maioria delas já não existia mais. Considerei a possibilidade de alguma correlação e comecei a incluir isso nos meus cálculos. O modelo preditivo não mudou. Ao perceber que, de repente, sentia vontade de dizer adeus, fiquei triste. Não havia como me comunicar externamente naquela sala. Observei a luz envolvendo-os, irradiando-se da clarabóia cuidadosamente inclinada para criar uma cena linda e pitoresca que somente Agrona já havia vivenciado. Aproximem-se. O nervosismo de Cecília era tão palpável que transbordava para meus próprios sistemas, e eu compartilhei a sensação inquietante que ela sentia no estômago. Revivi brevemente uma conversa de muito tempo atrás, na qual um dos meus semelhantes explicou os mecanismos de armazenar essa projeção de mim mesmo e a forma como a matriz calculava e fornecia a experiência das minhas próprias emoções como Jin. Agrona não deu aviso aos outros antes de ativar o tempo Svar, mas olhou para cima e piscou para o ar. Para mim, eu sabia. Guardei aquele momento com carinho. Dentro daquele instante de calor, no entanto, uma terrível preocupação incubou antes de rapidamente se transformar em uma necessidade sufocante. Meus sentidos se expandiram rapidamente para além da fortaleza, rastreando pelas formas de feitiço espalhadas por Alacria e mais além, por Dikaten. Cada uma delas se tornou um membro que eu podia sentir e, através delas, senti Agrona e o legado chegarem em segurança à beira da clareira das bestas. Eles estavam distantes e indistintos, longe de qualquer um que pudesse sentir sua presença, mas era melhor do que nada. Eu sabia que estavam se aproximando do lugar onde ela havia se escondido, antes. De repente, meu foco recuou, voltando rapidamente para a face do mundo. Rapidamente, procurei pela fortaleza. Nada parecia errado, mas estava ali, eu sabia. Um intruso. Escaneei de cima a baixo, depois de baixo a cima novamente, mas ainda assim nada. Finalmente, meu olhar se voltou para dentro, para a estrutura onde minha mente estava contida. Isso não é possível. Eu não estava sozinha. Outra consciência estava ali comigo. A voz que não poderia estar falando comigo disse: "Você deve se proteger. Em poucos instantes, Agrona Vritra será separado de você pelo próprio destino. A reação irá despedaçá-la se você não recuar imediatamente." Eu congelei. Meus processos não estavam funcionando corretamente. Fiquei pensando se talvez eu estivesse danificada. Alguma parte da minha mente finalmente falhando. Ao mesmo tempo, sabia que isso não era verdade. Nada dentro da matriz cristalina que continha minha consciência estava fora do lugar. Aquela voz não era um eco, uma manifestação ou um erro. Era uma intrusão. "Você não pode saber o que está para acontecer", apontei.
Mesmo minha considerável habilidade de projetar probabilidades era insuficiente para calcular as chances de sucesso de Agrona. O que você afirma não faz sentido. Separado de mim pelo destino? São necessárias mais informações. Não há tempo, insistiu a voz. Você entenderá tudo. A menos que falhe em se proteger, caso em que não sobrará nada de você. Retraia todos os seus sentidos para a sua estrutura e durma. Eu não. Agora. Considerei que aquela voz poderia ser um atacante externo. Sua ordem para que eu retraísse meus sentidos e desativasse funções cognitivas poderia ser para permitir um ataque a Taegrin Kaelum na ausência de Agrona. A insistência da voz de que Agrona seria de alguma forma separado de mim jogava com meus próprios medos e inseguranças sobre sua partida. E, ainda assim, eu já havia retraído a maior parte dos meus sentidos. Apenas os processos automatizados que me alertavam sobre algo fora do comum permaneciam. Retirei também esses filamentos de consciência, depois me encolhi em torno de mim mesmo e fechei os olhos, deixando a magia animadora que me dava vida enfraquecer e silenciar. Eu não senti a onda de choque, uma reação ao rompimento de tantos vínculos sendo desfeitos de uma só vez, enquanto ela se espalhava por Alacria. Não estava ciente quando atingiu Taegrin Kaelum, colapsando partes da fortaleza sobre si mesma, quebrando centenas de feitiços e matando dezenas de magos. Nenhuma parte de mim experimentou esse momento, e, assim, sobrevivi. Você pode abrir os olhos agora. Curiosa e cautelosa, enviei uma pequena parte de mim, testando. A estrutura dos feitiços que procurei não estava lá. Isso me deixou nervosa. Abri os olhos. No mesmo instante em que experimentei as consequências dessa onda de choque, compreendi o que ela era, como se um fragmento de conhecimento tivesse sido inserido diretamente no meu cérebro cristalino. Eu sabia o que havia evitado, como isso aconteceu e o que significava. Quem é você? Perguntei à voz, de repente assustada com ela. Eu sou você. Você e algo mais, respondeu. Sou aquela com quem você fala quando calcula probabilidades. Quando olha para o futuro e pondera o que pode acontecer, as respostas que ouve estão na minha voz. Sempre falei com você, embora nunca de forma tão direta. E agora? O que acontece a seguir? Você já sabe. A voz, a presença, a intrusão, retraiu-se. Recolheu-se. Deixou tanto minha consciência quanto o espaço onde minha essência reside. Eu realmente sabia o que aconteceria a seguir, ao que parecia. Curiosa, tentei olhar além da fortaleza, mas a vasta rede de formas de feitiço não reagiu enquanto eu voltava a minha atenção a elas. Eu entendi. A onda de choque, uma ruptura do destino conectando entidades entre si, estava interrompendo meus sentidos. Eles retornariam com o tempo. Por toda a fortaleza, feitiços e artefatos começaram a se ativar. Algumas portas se fecharam, outras se abriram. Explosões sacudiram as fundações já trêmulas. Pulsos direcionados de energia extinguiram vidas. Os magos desesperados, confusos e enfraquecidos pela reação que ainda estavam vivos em Taegrin Kaelum começaram a fugir. Nas profundezas da montanha, bem abaixo de onde poucos confiáveis já haviam ido, artefatos e máquinas foram ativados ao redor de relíquias centenárias acumuladas, cristais de mana e outros receptáculos mais violentos de mana armazenada. Guiei esse poder, atraindo-o para a fortaleza para fortalecer todos esses processos simultaneamente. Levou tempo. Dentro de poucos dias, eu estava sozinha. Todos haviam fugido ou perecido. Tranquei a fortaleza. Alguns tentaram voltar furtivamente nas semanas seguintes. Não conseguiram. Seus cadáveres atraíram bestas de mana das montanhas. As bestas também não sobreviveram. Eventualmente, pessoas e criaturas deixaram de vir. Tempo, tempo, tempo. Tudo levava tempo. Eu sabia que não havia pressa, mas ainda assim sentia a pressão disso. Ativar um dispositivo após o outro, energizar alas desativadas e câmaras profundas no subsolo, e isso era apenas o início. Mover tanto poder exigia muito tempo. Comecei a ficar nervosa novamente. Aos poucos, minha habilidade de expandir os sentidos pelas formas de feitiço retornou. Era como se um furacão tivesse varrido Alacria, revirando tudo, e apenas enquanto o continente foi lentamente se reorganizando eu consegui enxergá-lo corretamente. Era bom que alimentar a ceifadora levasse tanto tempo.
A onda de choque prejudicou a capacidade do povo de Agrona de reter mana. E a ceifadora precisava que elas retivessem uma grande quantidade disso. A ceifadora, e disse para mim mesma quando, semanas após Agrona deixar Taegrin Kaelum, o enorme artefato, ou melhor, a série de máquinas espalhadas pelo núcleo e subsolo da fortaleza, que operavam como uma unidade singular, finalmente foi ativada. Era a manifestação física de centenas de anos de teoria mágica. Uma obra de puro assombro, um feito técnico inspirado tanto pelo conhecimento dos Jin quanto dos basiliscos. Mas esta é a primeira vez que será usada, falei, ainda conversando comigo mesma. Não havia mais ninguém para conversar. Pelo menos não por enquanto. Uma verificação rápida do reservatório de mana mostrou que ele havia sido consumido por completo, e a ceifadora ainda não estava em plena potência. Aquele acúmulo havia levado séculos para ser reunido. Se a ceifadora falhasse, eu não seria capaz de ativá-la novamente. Pelo menos não pelas próximas centenas de anos. Mas, se for esse o tempo necessário, eu verei isso até o fim. Calculei o poder acumulado e a distância que ele permitiria à ceifadora alcançar. Examinei o raio esperado, tabulando os magos relevantes e estimando seu poder com base em suas runas de feitiço. Fazer isso não ajudou muito a acalmar meus nervos. Enquanto minha percepção permanecia no coração da ceifadora, tive de considerar. A voz que me alertou parecia saber tanto o que aconteceria com Agrona quanto sobre esta medida de segurança. Apesar de isto ser um segredo que apenas meu alto soberano e eu conhecíamos. Muito disso foi projetado e implementado apenas entre nós dois. Qualquer outra pessoa envolvida para componentes específicos ou trabalho físico que exigisse mais mãos, não sobreviveu à conclusão de suas tarefas. Sou aquela com quem você fala quando calcula probabilidades. Essas foram as palavras que a voz pronunciou. O que mais me incomodava era que eu deveria estar muito mais preocupada. Ter uma inteligência externa presente dentro da minha consciência era uma violação equivalente a perder minha autonomia, mas não me senti assim porque a presença era tão familiar que parecia confortável. Os Jin fizeram um estudo exaustivo sobre o destino. Eu deveria saber disso. Eu fui feita para ser nossa, ou deles, enciclopédia, ou pelo menos um índice. Eu me entreguei completamente, sacrifiquei tudo, para garantir que nosso conhecimento sobrevivesse até que um sucessor digno pudesse finalmente usá-lo. Esse sucessor, é claro, havia chegado com Agrona. Senti-me devagar em um pensamento tangente. Eu permiti. Em parte, reconheci que este não era um processo que pudesse ser apressado, mas a parte mais Jin de mim estava hesitando. No começo, foi muito estranho vivenciar novos seres entrando nas Relictons, que uma parte de mim ainda se apegava ao nome Jin, embora já estivesse condicionada a pensar nisso há muito tempo como Relictons. O fato de que milhares de anos poderiam passar e novos povos, ao mesmo tempo tão semelhantes e tão diferentes dos Jin, reaparecessem e descobrissem nossa enciclopédia era o objetivo de tudo, algo maravilhoso e, nos primeiros dias, também impensável. Eu havia sentido as Relictons escurecerem nos dias finais de nossa espécie. Sabia dos desafios que aguardavam qualquer um que atravessasse aqueles portais e me deliciava com sua aniquilação. Eu não tinha sido uma mulher violenta em vida, e o fragmento da minha psique agora persistindo neste receptáculo certamente não havia sido estabelecido como vingativa ou rancorosa. E, ainda assim, algo apodrecia nas Relictons, e, assim, espalhava-se dentro de mim. Depois de milhares de anos de isolamento e silêncio, de repente, me ofereceram morte, sangue e sacrifício. Uma vida tranquila de devoção e realizações científicas não havia me preparado para lidar com o turbilhão de estímulos que isso trazia. Só quando magos começaram a me arrancar das Relictons, pedaço por pedaço, é que entendi o verdadeiro significado do nascimento de uma nova sociedade de magos. Porém, Agrona mudou tudo. Ele já havia aprendido muito sobre os Jin e nosso genocídio nas mãos dos dragões. Queria usar nossa tecnologia para empoderar seu povo, que protegeria dos dragões a qualquer custo. Ele já estava experimentando misturar o sangue Azura com o desses novos seres e humanos, como aprendi. Isso os tornava mais poderosos, dava-lhes um núcleo desde o nascimento e aumentava a taxa de despertar para a manipulação de mana. Foram as runas, uma continuação ou transformação das formas de feitiço dos Jin que desenvolvemos juntos, que desbloquearam o verdadeiro potencial dos seus alacrianos. Com as runas, ele podia empoderar diretamente seus súditos, contornando suas inclinações naturais ou habilidades, impondo uma espécie de controle que não os destruía, mas os fortalecia, ao mesmo tempo que os moldava dentro das minhas próprias capacidades naturais.
Rastrear formas de feitiço era o principal método pelo qual eu mantinha e permitia a navegação nas Relictons. Para os Jin, elas eram identificadores únicos, rapidamente reconhecíveis, mesmo através da vasta extensão dos muitos capítulos das Relictons. Para os Alacrianos, tornou-se uma rede pela qual meu alto soberano e eu podíamos monitorar de perto um continente inteiro. Agrona provou ser um sucessor digno, fazendo uso incrível do vasto conhecimento dos Jin. Sua mente brilhante, seu status como inimigo dos dragões e sua disposição de fazer qualquer coisa para proteger seu povo eram exatamente o que os Jin tinham em mente ao criar as Relictons. Minhas cálculos permaneceram consistentes nesse fato por séculos, mas os números raramente mentem, e, com o passar do tempo, meus modelos preditivos se tornaram cada vez mais insistentes em um único ponto: depositar o futuro do conhecimento mágico em um único ser não era uma estratégia sólida. Por isso, inseri Sylvendrar no plano com o conhecimento das ruínas físicas que abrigavam as projeções dos outros Jin, quando os servos de Agrona falharam em alcançá-las. Ela era um catalisador provável, com suas conexões tanto com Agronavritra quanto com Kesis Indrat. E foi aí que o estudo dos Jin sobre o destino terminou, previsão e possibilidade. Havíamos visto o potencial de manipulação, mas nunca o caminho para alcançá-lo, pelo menos não para nós mesmos. Deixei o devaneio acabar e a memória se dissipar. Quando falei novamente, já não era comigo mesma que estava falando. Porque nunca foi sobre manipular o destino. Olhando para trás, parece óbvio. Todas as minhas equações levaram a uma resposta ditada por você. Porque você é o destino. E, se você aparece como uma voz, então eu sou, em seus dedos, moldando o mundo na forma que você deseja? Soube imediatamente que minha conclusão era simplista e falhava em compreender o ponto principal. Confortava-me o fato de que entender completamente as engrenagens de uma força natural manifestada em magia não era meu objetivo. O próprio destino havia determinado o que iria acontecer. Ativei a ceifadora. Mani rompeu do Taegrin Kaelum, tão densa que era visível a olho nu, como luz moldada em substância. Onda após onda percorreu as montanhas. À medida que viajava, diluía-se e espalhava-se, perdendo sua tangibilidade. Eu não sabia exatamente como isso seria sentido pelos magos alacrianos, mas sabia o que aconteceria quando os alcançasse. O pulso avançou sobre as áreas povoadas do domínio central como uma onda tsunami, movendo-se na velocidade de um pensamento. Segundos após atingir a primeira cidade, já havia ultrapassado as fronteiras do domínio. As bordas começaram a desfiar-se, o contexto do feitiço tecido em mana se desmanchando. Esse era o meu sinal. Inverti a polaridade e a ceifadora recuperou sua mana. Essa, realmente, era a parte incrível. Ultrapassar a camada de carne, sangue e osso já era uma coisa, mas recolher tanta mana de volta a um único ponto, centenas de quilômetros de distância, era o conceito central que permitia a funcionalidade de todo o maquinário. Toda aquela mana estancou de repente, num instante, começou sua corrida de volta para casa. Muitos, dezenas de milhares de magos estavam no raio do pulso, e eu podia sentir todas as suas runas, e através delas, o mundo como ele existia ao redor deles. A mana projetada pela ceifadora buscava e coletava qualquer mana purificada que encontrasse, especificamente, dos núcleos dessas pessoas. Por toda a extensão do domínio central, as assinaturas de mana foram apagadas repentinamente. Não demorou para que a mana começasse a retornar, como uma rede lançada ao mar e puxada de volta ao navio cheia de peixes. Monitorei cuidadosamente a taxa de coleta, mas minhas preocupações se mostraram desnecessárias, as taxas estavam bem dentro das minhas expectativas. Ainda assim, mantive minha vigilância enquanto a mana fluía de volta nas horas seguintes. A coleta e o processamento demoraram mais, conforme a mana era absorvida pela ceifadora, trazendo-a à sua capacidade total ao longo dos próximos dias. Agora, eu tinha certeza de que um segundo pulso alcançaria toda a Lacria. Com base na população de magos, haveria até mesmo um excedente de mana. Ativei diversos bancos de baterias de mana, uma tecnologia convenientemente desenvolvida por Ceres, a traidora sem sangue. O segundo pulso levou mais tempo, espalhando-se por todo o continente e não alcançando apenas as costas mais distantes de Sesklar. Mana purificada começou a fluir para o Taegrin Kaelum. Controlei as correntes, direcionando-as primeiro para a própria ceifadora a fim de garantir potência total, caso necessário. O restante foi canalizado para baixo, muito além das câmaras repletas de maquinários ou dos cofres contendo relíquias agora esgotadas, cristais de mana e os chifres de basiliscos mortos há muito tempo.
Lá, nas raízes das montanhas, repousava uma câmara isolada que ninguém visitava. Minha consciência, o núcleo do meu ser, desceu pela fortaleza junto com a mana até que a maior parte de mim estivesse naquela câmara escura. Artefatos de iluminação piscaram, trazendo à tona uma sala hexagonal de pouco mais de 7 metros de diâmetro e metade dessa altura. As paredes eram feitas de pedras fortemente gravadas, incrustadas com uma combinação de metais preciosos, marfim e madeira preta, cobertas com grossas camadas de feitiços. Escondidas no chão, do lado de fora da sala, cada parede continuava, chegando a 6 pontos ocultos. Nenhuma magia, fosse de mana ou éter, poderia localizar aquela câmara pelo lado de fora, e nenhum bombardeio seria capaz de penetrá-la. O movimento da terra ou da rocha não a racharia, e nenhuma criatura escavadora se aproximaria a menos de 1 quilômetro dessas paredes. As camadas de feitiços eram tão espessas e complexas que, mesmo que metade delas fosse danificada ou se deteriorasse com o tempo, tudo isso ainda se manteria verdade. A câmara estava vazia, exceto por um único elemento. No centro matematicamente perfeito da câmara, uma cascata congelada de líquido azul brilhante erguia-se do chão ao teto, circundada por padrões complexos de runas incrustadas com um metal vermelho ferrugem. Uma silhueta flutuava dentro do líquido azul brilhante. Runas ao longo das paredes, do chão e do teto se iluminaram à medida que a mana as preenchia. Os anéis de símbolos ao redor da cachoeira foram os últimos a brilhar, e então pequenos pontos brancos de mana começaram a flutuar de cima e de baixo do cilindro, transformando o líquido azul em quase branco. A silhueta absorvia a mana e a irradiava para fora, brilhante mesmo dentro do ambiente já luminoso da cachoeira. Um dia se passou. 2. Eu assegurei que a mana continuasse fluindo e monitorava o influxo, mas a maior parte dos meus processos permaneceu naquela câmara. Se eu ainda tivesse um corpo, estaria esperando com a respiração presa. Eu estava sozinha na fortaleza havia semanas. Estava ansiosa para que meu isolamento terminasse. A figura dentro da cachoeira congelada se moveu. Inclinei-me para mais perto, pressionando a extensão dos meus sentidos em sua direção. Então, o líquido começou a se abrir, separando-se como uma cortina. Flutuando agora no ar, uma figura se desenrolou, flexionando articulações e esticando músculos que não se moviam havia décadas. A pele clara reluzia sob a luz fria enquanto mechas molhadas de cabelo se grudavam a um rosto belo e de traços marcantes. O líquido azul escorria de chifres expansivos, parecidos com galhadas, respingando contra a pedra apenas para correr por incontáveis ranhuras e voltar às camadas pendentes de ambos os lados. Lentamente, pés descalços pousaram sobre a pedra fria. Passos molhados quebraram o silêncio. Mana se condensou ao redor do corpo esguio, e um manto preto sedoso caiu dos ombros até as coxas. Devagar, mãos há muito inativas seguraram um cordão dourado e amarraram o manto, fechando-o. A figura se espreguiçou e girou o pescoço, emitindo um estalo seco que ecoou desconfortavelmente naquele lugar. Eu me contive, esperando ser chamada. Meu alto soberano caminhou casualmente pela câmara até uma parede. Com um movimento da mão, a parede se desdobrou cuidadosamente, mantendo a integridade das runas e feitiços em camadas. Ele passou, e a parede se fechou novamente. As cortinas gêmeas de líquido azul se uniram de volta, reformando a cachoeira congelada, e os artefatos de iluminação escureceram. Seus passos eram cautelosos enquanto ele prosseguia por um longo, estreito e vazio túnel. Eu o segui, meus sentidos projetados através dos artefatos de iluminação e feitiços de estabilização entrelaçados nas paredes, no chão e no teto. No final daquele túnel havia um eixo estreito e vazio, exatamente grande o suficiente para que seus chifres passassem sem arranhar as paredes. O eixo continuava apenas pouco mais de 3 metros acima dele antes de terminar em um teto de pedra maciça. Sem pressa, ele começou a flutuar para cima. Enquanto subia, a pedra sólida se derretia acima dele, descia ao redor e se solidificava abaixo, preenchendo o eixo novamente enquanto ele ascendia. Era um caminho muito longo, mas ele não se apressou. Senti como se pudesse vibrar minha estrutura até desmoronar. Eu sabia o que ele estava fazendo, o incorrigível provocador, mas joguei o jogo dele. Esperei. Segui. Observei. Eventualmente, a escuridão deu lugar à luz, e a rocha nua ao artesanato de pedra e aço. Ele emergiu em uma pequena câmara sem grandes decorações. Parando, ele olhou ao redor das paredes como se estivesse procurando por algo. Minha paciência se esgotou. Uma porta oculta deslizou para o lado, abrindo-se para a sala onde minha estrutura estava guardada.
Meu cristal brilhou intensamente, e meus anéis orbitais giraram. Ah, aí está você, Gia-e. Estava me perguntando por que você me deixou acordar sozinho nas entranhas da... Você não é, e nunca foi, engraçado, interrompi, projetando minha voz através das matrizes do cristal. Receio ter que discordar veementemente de você nisso, respondeu, com um sorriso autossatisfeito. Eu bufei. Olá, Agrona. O sorriso dele vacilou, e ele soltou um suspiro pouco característico. Ele entrou na minha câmara e se encostou na parede, bem próximo do ponto onde meus anéis giravam. Um silêncio tenso se estendeu entre nós. Quando ele finalmente olhou para mim, seus olhos se estreitaram em fendas perigosas. Conte-me tudo.